Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de receber a tua filha, uma pérola nas tuas mãos, que o Senhor usa com destreza, poder e graça. Que o Senhor venha como águas que curam, que transformam, que o Senhor flua da boca da tua filha. E que a graça do Senhor que nós vemos na vida dela seja cada vez mais realçada. Que o Senhor abençoe a casa, que o Senhor abençoe os filhos, os netos. Que o Senhor guarde, Deus, ela e o esposo no caminho por onde eles vão, ó Pai, levando a tua palavra. Que o Senhor os conduza nas tuas fortes e poderosas mãos, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor, amada igreja, aos que estão em casa nos acompanhando, que a paz do Senhor esteja também em vocês, na casa de vocês. Que possamos aqui receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós nessa noite. Eu creio numa noite de cura, de libertação, eu creio num novo de Deus. Fui observando, né, durante o louvor, a ministração, as palavras do pastor que deu a entrada do culto, e percebi que vocês estão realmente desejando muito o Espírito Santo. E isso me traz uma resposta também da direção que o Senhor nos deu para a palavra. O Espírito Santo, Ele quer vir, Ele quer nos encher. E para isso nós temos que ter a plenitude da palavra de Cristo em nós. Então, no decorrer deste culto, eu creio que o Senhor vai curar, o Senhor vai curar ouvidos surdos, abrir cegos espiritualmente, tirar cegueira espiritual. Eu creio em cura de alma, eu creio em cura física, eu creio num Deus de milagres, eu creio num Deus do impossível. Mas é uma alegria também estar aqui servindo vocês. Não só porque a gente ama pregar o Evangelho de Cristo Jesus, mas também porque já é a segunda vez que nós retornamos a essa casa. E isso já nos responde algo precioso, né, amor? Isso responde que a igreja entendeu e recebeu a palavra de Cristo Jesus e o testemunho e o projeto que Deus está fazendo através das nossas vidas. E isso para nós é uma alegria imensa. Por que eu falo isso? Que em muitas igrejas que nós já passamos, nós não voltamos. Porque não entendem o Evangelho da forma que ele é pregado e muito menos recebem o projeto de Deus na minha vida. Porque eu testemunho de um Deus de milagres, de um Deus de poder, de um Deus do impossível, de um Deus que cura, porém que escolheu não me curar. E eu escolhi, pela graça dele, obedecê-lo e me disponibilizar a fazer toda a vontade que ele tem para a minha vida. Independente do não ou do sim dele. Incondicionalmente, Deus tem me ensinado pela fé a perseverar. Pela fé a obedecer e disponibilizar. Então, no contexto onde a igreja evangélica brasileira está adoecida, esse é um evangelho muito difícil de aceitar, de ter dentro do coração, entendendo isso, que Deus é soberano, apesar de ser tudo isso que nós já sabemos, um Deus de poder, um Deus de milagres, Ele escolheu um projeto para cada um de nós. E cabe a nós aceitá-lo, obedecê-lo e cumpri-lo com amor. Não quer dizer que o que Ele está fazendo na minha vida e através da minha vida é o que Ele tem para vocês. Não sejam temerosos assim. Eu creio que a minha vida nesta terra tem sido uma pedagogia, uma forma de Deus desenhar para a igreja que o pior câncer não é o físico, que o pior câncer está na alma. Então Deus nos tem levantado e nos dado força, ousadia, coragem para poder ministrar e testemunhar dessa verdade, do amor, da bondade, da soberania dele. Amém, queridos? Então eu quero compartilhar com vocês um vídeo que traz um resumo, né, da nossa jornada no Vale de Baca. Baca são lágrimas. Nós estamos com o segundo livro nosso, no Vale de Baca, Além do Câncer.
É um segundo livro que nós escrevemos. E então, dentro dessa jornada de 19 anos, mais de 19 anos, são muitas histórias para contar, muito aprendizado. Então, o vídeo que vocês vão ver aqui vai resumir para nós ganharmos tempo de ministrar a palavra. Amém, queridos? Testemunha, ele edifica a fé, fortalece a fé um do outro, testemunha do amor, da bondade de Deus, mas não transforma a nossa alma. Só a palavra de Deus tem poder para fazer isso. O Evangelho de Cristo tem poder para te curar. Amém? Que você seja curado nesta noite. Quero chamar o Arisson. Ah, tá. Então, queridos, para vocês não assustarem, a gente vai devagarzinho, né? O tratamento em São Paulo é algo incrível, chama imunoterapia oncoterade. Né? Eu cheguei até eles por uma indicação e, através de mim, várias pessoas também já conseguiram chegar. É um tratamento gratuito, não para todos os tipos de cânceres, mas já alcança bastante tipos de tumores e tem sido muito eficaz. No meu caso, não há mais tratamento convencional. Quando surgiu o quinto, não tinha mais nada que pudesse ser feito a meu favor. Mas em um momento eu perdi a esperança, em um momento eu desesperei, porque até então Deus foi desconstruindo. Primeiro ele desconstrói, né, as fortalezas da nossa mente, desconstrói a fé, que é uma crença infundada, nos dá uma fé verdadeira, uma fé frutífera, e ele vai nos transformando, vai nos amadurecendo em nossos vales. É todo um processo. Né? Eu estou falando para você com essa suavidade, com essa tranquilidade, é porque eu passei pelas curas, pelos processos de curas que eu precisei passar. Porque eu não aceitei de primeira um projeto assim, de forma nenhuma. Foi de encontro a uma fé triunfalista, humanista, de não aceitar um Deus de cura, não curar. Eu trago tudo isso no meu livro, eu conto tudo, eu não escondo nada. Né? Eu dei muito trabalho para Deus, foi muito custosa. Mas enquanto isso ele foi trabalhando, ele não desiste do vaso. Né? O vaso quebra, ele vai lá, amassa e faz de novo, mas ele não joga fora. Graças a eu sou prova disso. Quem lê o livro vai ler, vai ver isso. Então, quando chegou a essa quinta lesão, eu estava tranquila, estava confiante no projeto de Deus, a minha fé estava no amor de Deus, e o amor de Deus lança fora todo o medo, e eu experimentei isso e experimento na minha vida isso todos os dias. Então, cheguei lá, né, com essa informação para os médicos, né? Eles viram todo o meu caso, me aceitaram para o teste. E então, depois de 3 meses em tratamento e após 4 meses, a ressonância da lesão que surgiu em junho, a ressonância de outubro nos mostrou um milagre. A lesão estava estabilizada. A lesão de 2021 que foi operada, porque não tira tudo, ficou um pouco, e a lesão que surgiu em junho de 2022. As duas lesões estabilizadas, que já é um milagre. E eu pude ouvir da boca do cientista, ele dizendo milagre. Glorificando um cristão, né, amor? Dando glória a Deus. Pensa na humildade desse médico. E estabilizou, algo que não se estabiliza. Glioblastoma não se estabiliza, queridos. E Deus tem abençoado a medicina. E tem feito desse estudo promissor para a oncologia. Né? Eu louvo a Deus por estar passando por esse teste. Eu creio no projeto de Deus também de ter me permitido chegar até aqui, nele, né, para fazer essa experiência. E, enfim, passado mais alguns meses, já com 8 meses em tratamento, fiz agora em março a ressonância, dia 2 de março. E o que aconteceu? Mostrou, mais uma vez, as lesões estabilizadas, para a glória de Deus, mas surgiu outra. Eu chamo de carocinho de feijão. Quem me acompanha nas redes sociais aí viu meus textos. É um carocinho de feijão. A gente tem a gente usa até um jargão do copo cheio e copo vazio, né? Eu prefiro olhar pelo copo cheio.
Esse carocinho de feijão, da mesma forma que essas lesões estão estabilizadas, ele vai estabilizar também. Eu não vi dificuldade nenhuma nisso. É isso que a fé faz. A fé substitui a nossa visão carnal. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que o justo vai viver da fé. E o que não provém da fé é pecado. Então, tudo que Deus permite na sua vida, que vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter perda, sabe para que é? É para fortalecer a sua fé. Ele faz isso por amor. Hoje eu agradeço muito a Deus por ter me permitido viver todos esses vales. Eu queria que o Aras comunicasse com a gente. Pai do Senhor, irmãs, irmãos. O livro No Vale de Baca é um livro para todos nós, né? Esse trabalho lá no COR, quando nós chegamos lá no COR, foi em 2021, eu falei, Senhor, para que nós estamos aqui? Porque a gente não está aqui por causa da Maristela, a gente está aqui mais por causa do projeto do Senhor. E o Senhor colocou no nosso coração para que a gente começasse a dar o livro lá dentro. Então, eu vou lá uma vez por semana, eu sento com as pessoas, eu ouço o que elas têm para falar e evangelizo e dou o livro. Já são mais de 1.500 livros entregues lá no COR. Só que a rotatividade lá dentro é em média de 4.000 pessoas. Então, muitas pessoas a gente vê há 3 meses atrás, depois a gente não vê mais. O câncer é uma doença muito traiçoeira. Mas o pior câncer ali dentro não é o físico, o pior câncer ali dentro é o da alma. Você vai conversar com as pessoas lá dentro, você vai ver que elas estão doentes de alma. Né? Falta de perdão. Aquelas pessoas que fizeram tudo para Deus, campanha, jejum, subiu, desceu o monte, e o Senhor não curou, está revoltada com o Senhor, e outras coisas mais. Mútuo sem fio. Pode falar? Isso. Quando dava um dia, a gente estava voltando de Belo Horizonte, ou de Governador Valadares. Está ouvindo, gente? Passando pelo aeroporto, você já viu aquele negócio que parece um coador de café? Aquilo chama biruta. A única finalidade do biruta é mostrar a direção do vento. É a única, o que ele proporciona. E o Senhor falou no meu coração, o que ele está precisando nessa hora são de birutas. Pessoas que vão estar paradas, mostrando a direção da eternidade. Porque o mundo lá fora não lê Bíblia, o mundo lá fora lê você. Então você tem que ser uma referência. Não adianta aqui dentro da igreja você flutuar, pular, fazer tudo aqui dentro, se lá fora você não condiz com aquilo que é o Evangelho do Senhor. Em 2017, a gente estava pregando em Uberlândia, já fazia quase 21 dias. Um dia antes da gente vir embora, eu fui parar no hospital 3 vezes. Na última vez, achando que estava infartando, o médico me diagnosticou com pânico. Síndrome do pânico. Ele me tratou, passou a medicação e falou comigo, eu só vou te dar a medicação, mas a medicação é 10% do tratamento, o resto é você mesmo. Eu lembro que a oração que eu fiz a Deus, se aquilo estava acontecendo, porque havia um propósito. Eu nunca pedi a cura. O Senhor me curou do pânico, sem retirar o pânico. O Senhor curou a Maristela do câncer, sem retirar o câncer. Mas o pânico na minha vida, o Senhor mudou muita coisa em mim. Medo, insegurança, o controle de tudo. A igreja de hoje, ela quer ver Deus no sobrenatural. Ela não consegue ver Deus, ela quer ver Deus no milagre, no poder, no agir, mas não consegue entender Deus nas coisas pequenas. O pânico me ajudou a entender Deus nas coisas pequenas, principalmente na dependência dele. Então, para mim, foi uma transformação assim maravilhosa, e é um gatilho pelo qual Deus usa quando eu começo a querer desviar um pouquinho daquilo que tem planejado para a nossa vida. Eu não sei o que Deus tem na vida de você,
Eu sei que às vezes Deus vai permitir certas coisas na sua vida porque Ele o ama e quer colocar você perto dEle. Que a palavra de Deus possa falar muito ao seu coração nessa noite. Muito. Nós estamos vivendo dias difíceis. Dias difíceis. A única coisa que eu posso falar para vocês que vai piorar mais ainda, o juízo de Deus está sobre a igreja brasileira. O juízo de Deus pela terra vai acontecer, mas vai começar pela igreja. Então Deus está fazendo muita coisa no meio de nós. Amém? O livro está lá fora, ele custa R$40. Você pode passar no cartão, no Pix, no dinheiro. Se você quiser comprar para evangelizar também, lugar bom para evangelizar é o hospital. Ali que a pessoa vai entender que a gente não vale nada. Lá no corre eu já vi gente rica, pobre, branca, preta, né, evangélica, umbandista, espírita. O câncer nivela todo mundo. O que vale nessa hora que você está passando pelo vale é a sua intimidade com Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Para mim, amém, glória a Deus, eles estão afiadinhos. Amém, queridos. Eu louvo a Deus, né, por essa história. Às vezes eu tenho quase que pedir licença para pregar, para dar esse testemunho, queridos, porque não é fácil. Não é fácil para quem fala, nem é fácil para quem ouve, né, mas eu vivo como curada. Viu? O câncer está no meu cérebro, mas meu cérebro não está no câncer mais. É isso que a fé faz. A fé tira os olhos da doença, a fé tira os olhos do prognóstico, a fé tira os olhos de qualquer coisa que venha da terra. E nós começamos a entender o que é viver na terra como cidadão do céu. Ainda tenho muito para aprender, ainda não julgo, né, que eu já tenho alcançado, mas ainda tenho muito para alcançar. Enquanto vivermos aqui, Deus vai trabalhar em nós, Deus vai nos fazer o que Ele precisa fazer para cumprir o seu propósito em nós. E o propósito dele em nós é nos fazer parecidos com o Filho dele. O padrão é Cristo, Ele não vai abaixar esse padrão. Então, Ele tem muita coisa para fazer, para nos dar, para nos abençoar. Já nos deu tudo em Cristo Jesus, mas ainda assim, né, Ele continua realizando, né, alguns sonhos nossos que estão dentro do centro da vontade dEle. Eu tive o sonho de ver minhas filhas crescerem. Eu pensei que eu não veria, estou vendo. Eu vi não só elas crescerem, mas estou vendo a herança da herança, né, que é algo que seria impossível para a medicina. Enfim, tem sido um desafio, né, transmitir isso para a igreja por causa do adoecimento que nós estamos vivendo por causa de um evangelho que foi diluído. O evangelho que tem sido pregado somente é do Deus do poder. Deus é tudo isso, Deus não muda. Imutabilidade é um atributo do nosso Pai. Mas eu só fui descansar quando eu compreendi que muito mais do Deus do poder, Ele é meu Pai. Então a paternidade de Deus me curou. Conhecer a paternidade dEle, me relacionar com Ele como meu Pai, mas não como patrão e empregado, curou a minha alma. Porque antes, quando nos primeiros tumores, eu não aceitava o projeto. Eu não aceitava um Deus de cura não me curar. E eu baseava isso na fé da minha fé. Eu tinha fé na minha fé. Era uma crença. Eu não conhecia Deus como meu Pai. É muito fácil entender que o nosso Deus é Deus. Mas difícil é entender e conhecer esse Deus como Pai. Então, Ele quer se relacionar com você como pai. Na paternidade dEle, você vai ser curado. E como pai, eu aprendi que Ele não permite que nenhum filho passe por qualquer adversidade, sem que Ele providencie toda a condição antes de passarmos. Eu conheci um Deus do antes. Um Deus que sabe tudo antes, que faz antes, que provê antes, que fortalece antes. E a minha história testifica isso. Nenhum tumor nos pegou de surpresa. O Deus do antes mostrou cada um deles. E através de cada um, Ele cumpre o seu propósito na minha vida. E
como eu percebi, né, entendi a direção da palavra, Deus quer sim derramar vinho novo, mas Ele não derrama vinho novo em odres velhos. Ele não derrama chuva em poços entalhados. O vale de Baca, para sobrevivermos nele, temos que abrir poços, porque precisamos de água para viver. É essencial. E esse vale de Baca, no Salmo 84, de onde originou o nome, né, do ministério, do livro, os peregrinos, eles cavavam esses poços. Só que eu aprendi algo nesse vale. Poços entulhados, a chuva de Deus não vem. Deus não desperdiça chuva. Deus tem tudo pronto. Ele é abençoador, como foi lido em Deuteronômio 28. Se ouvires a minha voz e me obedeceres, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Os sinais vão seguir os que creem. Nós não precisamos ir atrás de sinais, não precisamos ir atrás de bênçãos. Tudo está prometido a nós. E tudo vai nos alcançar, se obedecermos os princípios da palavra de Deus. Então, uma das coisas que é essencial para a nossa vida cristã fluir e amadurecer como filhos e filhas, saímos da infância da fé, da infância da nossa caminhada. A infância faz parte da vida cristã. Ninguém chega na vida cristã com a mente de Cristo adulto, não chega. Chega criança. E a palavra de Deus se refere, toda vez que vai se referir a filhos como nós, a palavra é teknon, criancinhas. Mas toda vez que se refere a Jesus como filho, é ruios, filho adulto. Então a infância faz parte da sua vida. Faz parte da nossa vida, mas é só por um tempo, queridos. Nós temos que sair da infância. Deus quer nos levar para águas mais profundas, para um relacionamento mais profundo com Ele. É muito mais profundo, é muito mais além do que imaginamos. Deus tem muito mais para fazer em nós e através de nós. Então precisamos sair dessa infância. E a primeira coisa é sermos curados da pior enfermidade que há na nossa alma, o querer controlar a nossa vida. Essa é a enfermidade do homem. Essa é a enfermidade do primeiro de nós, que queria o controle da própria vida. Nós não temos. Nós temos que ser curados e libertos disso. A síndrome do pânico do Ares foi uma das formas de libertar o Ares do controle da vida. Ele pensava que podia controlar ainda alguma coisa. E Deus mostrou para ele que não, que nem o corpo, nem a fisiologia do corpo dele, quando está em crise, ele controla. É isso que Deus faz com algumas enfermidades, algumas coisas que acontecem em nossa vida. É para nos mostrar algo muito profundo que numa vida normal você não entenderia. Então eu vejo a doença na vida de muitos como ação direta da graça de Deus para curar, para transformar, para libertar a mente, para amadurecer fé. Nós não temos que ter problema com isso. A não ser que esteja na infância ainda. Porque criança tem problema com isso. Tem problema com o não de Deus. A criança tem. Mas o adulto, o filho maduro de Deus, não tem problema nenhum com o não de Deus. E uma das coisas que pode impedir o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, eu queria que vocês abrissem comigo em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler o verso 14 e 15. Amém? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Pai, continua falando conosco, aplica a Tua palavra no nosso coração,
Toca, Senhor, em cada coração para receber a Tua palavra, receber a revelação desta palavra nesta noite. Nos dê um coração ensinável, nos dê ouvidos abertos, meu Pai, em nome de Jesus, e traz libertação nesta noite. Que a Tua igreja seja curada no poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, uma das coisas que mais que eu vejo como um câncer na vida de muitos cristãos, por onde nós temos visto e ouvido, é a questão da amargura. A amargura é muito grave. E ela é tão grave que Satanás sabe disso. Satanás sabe que a amargura vai nos privar da graça de Deus. Não tem como viver sem a graça de Deus. Então nós conhecemos muitas pessoas que na vida cristã se estagnaram. Na vida normal, se estagnaram, vivem um ciclo e não saem do ciclo. Muitos são frequentadores de igrejas, muitos têm ministérios, têm funções, mas a vida estagnou, não tem paz, não tem alegria, não consegue sentir essa alegria do Espírito Santo que nos está garantida em Cristo Jesus. O Espírito Santo, a virtude, uma das virtudes do fruto é a alegria, é paz, é amor, é bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé. Queridos, isso é o caráter de Cristo. E é o Espírito Santo que produz esse caráter em nós, essas virtudes. Só que privados da graça de Deus, a gente não avança. Porque o nosso Deus é um Deus de princípios. Ele quer derramar vinho novo, Ele quer que você viva o novo dEle, Ele quer derramar chuva na sua vida, mas se você estiver amargurado, com rancor no coração, com raiva, com ressentimento, queridos, não vai acontecer. E hoje eu entendo, né? Agora eu entendo por que Deus escolheu essa palavra. Pelo andamento aqui do momento do louvor, a gente percebeu isso. O quanto que a igreja está desejosa e o quanto que Ele também está, né, em vir ao nosso encontro. Né? E o Espírito Santo, Ele quer ser desejado. Ele quer ser buscado, o Espírito Santo quer ser anelado. Lucas 11 vai dizer, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer ser buscado, mas ele não pode ser entristecido. E nós temos entristecido o Espírito Santo. E temos bloqueado a graça de Deus. Nós temos sido privados da graça de Deus quando não perdoamos, na ausência do perdão. E a Bíblia nos mostra duas coisas que dão lugar ao diabo. Uma língua desenfreada dá lugar ao diabo e a falta de perdão. Paulo vai dizer à igreja de Corinto que para não ser vencido por Satanás, ele perdoava. Eu perdoo para não ser vencido por Satanás. Mas é algo fácil de fazer? Não é. Vão comigo lá em Mateus 18, por favor. Mateus 18, nós vamos ler o verso 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Perdoar é necessário, igreja. Sem perdão a gente não vive. A falta de perdão adoece o corpo. Nós temos visto doenças, nós temos visto patologias que não encontram a causa, e a causa está numa alma enferma. Nós conversamos com pessoas por onde passamos que a enfermidade dela está
tão atrelada à alma que é algo incrível o que acontece no corpo. Como que o corpo adoece? A palavra de Deus fala que Davi, enquanto não confessou as suas transgressões, é como se a mão do Senhor pesasse sobre ele dia e noite. E as lágrimas dele molhavam a cama. E ele sentia dor. A palavra de Deus fala de dor. Davi sentiu dor por causa do pecado. Mas quando ele confessou, a palavra de Deus fala que voltou a alegria da salvação no coração dele. Queridos, se não perdoarmos, Deus não nos perdoa. E muitas vezes o Pai Nosso se torna uma oração hipócrita na nossa boca. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Como? E Jesus fala no final dessa oração que se nós não perdoarmos, o nosso Deus não nos perdoa. Queridos, nós pecamos todos os dias. Como que nós vamos viver sem o perdão de Deus? Nós temos queixa uns com os outros. Como que nós vamos viver sem nos perdoar mutuamente? Não tem como o Espírito Santo ser derramado se no nosso coração não está preparado para recebê-lo. Precisamos realmente examinar a nossa vida. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Queridos, olha o que nós estamos pedindo a Deus, que seja feita a vontade dEle como é feita no céu, na terra como é feita no céu. E a vontade dEle é que nós nos amemos com amor incondicional. Um amor que perdoa, um amor que é ágape, não é nem um amor, não é amor humano. Porque você vai ouvir a filosofia, você vai ouvir pessoas que não são cristãs, elas vão falar de perdão como se algo que você precisasse realmente liberar da sua vida, mas sem a consciência do amor. Perdoar por sua causa, para que você fique livre. É uma verdade também. Que o perdão, a falta de perdão é um peso. Você carrega um peso morto. A pessoa que tem alguma queixa com outra, ela não vive um dia sem essa pessoa, como um peso morto sobre ela. Quando nós vamos ministrar em escolas, né, para jovens, adolescentes, o pior câncer entre eles é a falta de perdão. Eles odeiam seus pais, eles odeiam seus colegas, eles têm rixas graves uns contra os outros. E eu costumo dar um exemplo para eles que eu acho muito válido. É algo bem antigo, do mundo antigo mesmo. Eu esqueci até o nome dessa tribo. Mas depois os romanos pegaram aquilo emprestado para martirizar cristãos na época do martírio. Mas nessa aldeia, nessa tribo, o que se fazia? Quando uma pessoa tirava a vida do outro, como que era a sentença sobre ela? Eles amarravam o cadáver no vivo que matou. E esse vivo andava com esse cadáver preso nela. Essa era a sentença. Mas nada melhor para ilustrar o que nós carregamos na nossa alma quando nós não perdoamos o outro. É um peso. Nós vamos tomando veneno querendo que o outro morra. Mas quem está morrendo somos nós. Quem entra no estado de morrência somos nós. E aquele vivo que vai levando aquele morto, uma hora ele vai morrer também. Nós somos pecadores, pecamos todos os dias. Nós pecamos porque nós somos pecadores. Ainda temos a natureza pecaminosa dentro de nós. O nosso pecado, o pecado original, que nos amaldiçoou a uma vida condenada à ira de Deus, esse pecado foi perdoado. Em Cristo Jesus. A nossa dívida foi lançada sobre ele. E foi consumado, a dívida foi rasgada, nossa cédula de dívida foi rasgada. Mas os atos pecaminosos continuam em nós. As obras da carne continuam em nós.
Nós não podemos terceirizar isso. É nossa responsabilidade buscar de Deus a nossa transformação dia após dia. Entender que estamos vivendo um processo de sermos transformados de glória em glória na revelação do Senhor, até que Cristo seja visto em nós, para que tenhamos os mesmos sentimentos que houve em Cristo. Nós vamos passar pelos processos que precisar passarmos. Hebreus 5 vai dizer que Jesus, mesmo sendo filho do homem, mesmo sendo Deus, vai dizer lá que ele aprendeu através da dor que padeceu a obedecer o Pai. Então, se queremos viver livres dessas amarras da nossa mente, desse cativeiro que é ter amargura com alguém, nós precisamos olhar para Cristo e entender que temos que cumprir essa missão. O propósito de Deus na sua vida é também usar a dor e o sofrimento para que você aprenda a obedecer e obedecer a palavra dele. A dor tem um propósito maravilhoso na sua vida. A palavra de Deus fala que ela está atrelada à obediência a Deus. Jesus ainda estava aprendendo, ele não precisava aprender nada, né, na nossa visão, mas ele era homem. Então, a palavra de Deus está dizendo que Jesus, através da dor que padeceu, aprendeu a obediência a Deus. Isso nos mostra, isso nos dá um alívio de saber que a dor que nós estamos enfrentando tem um significado eterno. E Deus quer nos livrar, queridos, de uma vida que medíocre, de uma vida pesada, de uma vida estagnada. Deus tem uma vida plena, abundante, completa em Cristo Jesus. Por isso precisamos liberar o nosso coração. Precisamos liberar a nossa alma. Precisamos perdoar, pedir perdão. Enquanto vivermos aqui. E não é só para que sejamos libertos, mas com a consciência do porquê que nós perdoamos. Nós perdoamos porque nós fomos perdoados. É por isso, parte deste princípio. Eu perdoo porque eu fui perdoada. E quem vai nos mostrar isso foi o que nós lemos em Mateus, quando Pedro chega, né, diante de Jesus e pergunta: Senhor, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E Pedro mesmo responde: até 7 vezes? Ele, na religiosidade dele, ele pensou assim: vou dar um número máximo que aí já está resolvido. Aí Jesus vem e surpreende ele com essa resposta. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí está falando de quê? De plenitude. É perdão em todo o tempo. Perdoar plenamente em todo o tempo. Aqui ele vai nos explicar em seguida, na parábola do rei incompassivo, do rei compassivo, né, e o servo incompassivo. Ele vai nos ensinar quantas vezes, qual a medida desse perdão. Esse perdão que nós temos que dar um para o outro. Jesus vai contar uma parábola de um rei que vai fazer acerto no seu reino e vem um servo que lhe devia 10.000 talentos. E este servo não tinha como pagar essa dívida. Então, o que acontecia é que o rei tinha o direito de pegar ele, a família, e colocar como escravos, para que no trabalho eles pagassem essa dívida. E ele clamou, ele pediu misericórdia, ele implorou, ele clamou a esse rei que não fizesse isso, que ele ia pagar. Só que esse rei se encheu de compaixão dele e perdoou a dívida dele. Esse servo sai da presença do rei e encontra um conservo dele que também lhe devia, só que lhe devia 100 denários. E este conservo implorou, pediu, clamou, fez a mesma coisa que ele fez, só que ele não se compadeceu. Ele lançou esse conservo na prisão. O que iria acontecer com ele e não aconteceu, ele fez com o outro. E Jesus termina essa parábola dizendo que o rei entregou aos verdugos aquele servo mau
servo mau, eu perdoei a sua dívida. Aquele rei ficou muito irado. E entregou aquele servo mau nas mãos de verdugos. E ali ele foi julgado na prisão, ele só sairia dali depois que pagasse. E Jesus termina: assim sois vós, com meu Pai, só se vocês não perdoarem de todo o coração, assim meu Pai também fará com vós. Então o que nós temos visto? Muita gente perturbada, que foi entregue por direito legal nas mãos de verdugos, de demônios, de espíritos malignos. Satanás tem acesso a pessoas que não perdoam. É uma brecha na palavra de Deus que não pode acontecer, mas Satanás sabe disso. É tão fácil entulhar o nosso coração, queridos. Meu Pai fará o mesmo convosco. A palavra de Deus está dizendo isso. Só que eu não entendo, até entender o valor dessa dívida, eu não sei o tamanho desse perdão. Então nós vamos entender através dessa moeda que Jesus usou, da época deles, 10.000 talentos. Um talento de ouro equivalia a 35 quilos de ouro. 10.000 talentos seria o quê? 350.000 quilos de ouro. Um trabalhador judeu jamais poderia dever isso. Jesus contou aqui uma hipérbole, né? Ele ilustrou de uma forma exagerada isso. Algo impossível de se dever. Para um judeu pagar essa dívida, que ele recebe 1 denário por dia, para um judeu pagar essa dívida, ele teria que trabalhar 150 anos. Impossível. Só está mostrando cada vez mais que é impossível. Essa dívida é impossível de ser paga. E o que Jesus está ilustrando aqui, que essa é a nossa dívida. Essa foi a nossa dívida, queridos, que foi cravada em Cristo Jesus. A justiça que desceu ali sobre Jesus na cruz, para que fôssemos justificados, reconciliados com o nosso Pai. Ali nós fomos perdoados. E a parábola ilustra que esse servo, perdoado de uma dívida gigantesca, astronômica, se fôssemos transformar em dinheiro hoje, seria mais ou menos 50 bilhões de dólares, que eu estava estudando isso. 50 bilhões de dólares. Imagina você com uma dívida dessa. Aí se encontra uma pessoa que te deve 100 denários. 100 denários, 3 meses de trabalho pagaria. Ele não perdoou. O que Jesus está mostrando aqui é que não importa qual seja a ofensa que você recebeu, a dívida do seu irmão com você é 600.000 vezes menor do que a dívida que o Pai perdoou, que a nossa dívida que foi perdoada naquela cruz. Vocês estão entendendo a seriedade disso, igreja? O tamanho do perdão de Deus e o tamanho do perdão que temos que liberar, 600.000 vezes menor. Não importa qual seja a situação. Quem viveu, nessas amarras da ausência do perdão entende muito bem o quão difícil é. Tem perdão que é impossível de dar. Humanamente falando, é impossível, se não for pela graça de Deus. Por isso que a amargura não pode ficar no nosso coração. Nós não podemos viver sem a graça de Deus. Eu não conseguiria estar aqui pregando sem a graça de Deus. Tudo que nós vamos fazer é pela graça de Deus. Esse favor, essa bondade, esse amor, essa misericórdia dele, tudo é a graça dele. A mesma graça que nos salva é a mesma graça que vai nos santificar. Então, sem a graça de Deus, nós não avançamos. Sem a graça de Deus, nós não vamos para frente. Pode ser um culto maravilhoso, você pode chorar, levantar suas mãos, mas se seu coração está entulhado, resolva isso com seu irmão. Resolva isso com seu irmão. Não deixe que esse dia passe sem que você peça perdão ou que você perdoe. Um dos momentos mais difíceis da minha vida em relação ao perdão
foi na perda do meu primeiro marido. O livro eu trago, né, as experiências, o livro está sendo contado numa cronologia. A enfermidade só entra no 6º capítulo, porque antes dele é toda uma cronologia da minha vida. Que a minha vida, meus vales não começaram com câncer. Então, toda a história vai apontando para a soberania de Deus e para um projeto de Deus que estava pronto, estabelecido desde antes de eu nascer. E assim é com cada um de nós. Por isso que o livro foi escrito dessa forma. Então, na perca nesse primeiro marido, que eu fiquei viúva aos 21 anos de idade, eu entrei para um poço de ódio, porque ele foi assassinado. E eu não conseguia perdoar o assassino. Eu já tinha voltado para o Senhor, eu já estava mais perto do Senhor, já estava com o fruto do Espírito Santo na minha vida fluindo, e de repente acontece essa tragédia, e de repente meu coração se entulha, que eu começo então a só pensar em vingança, só pensar em como fazer para que aquele homem fosse punido. E é isso que passa na cabeça de quem odeia. Só que eu esqueci de um detalhe. Jesus fala que aquele que odeia é o mesmo pecado do homicida. Eu estava no mesmo pecado do homicida. Não tinha diferença de mim para ele. Só que eu esqueci disso. Eu ia para a igreja, eu louvava, mas o louvor não passava do teto. Sem a graça de Deus, você não sente a presença do Senhor. Talvez isso esteja acontecendo na sua vida. Talvez você não está entendendo por que as coisas não fluem na sua vida. Por que as coisas paralisaram na sua vida. Porque o nosso Deus é Deus de princípios. Ele não te deixou de amar. Nada nos separa do amor dele. Nada vai nos separar do amor dele. Mas a graça dele, nós somos privados dela. Porque a ordem de perdoar é muito clara na palavra de Deus. É muito clara. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Essa santificação aqui não é eu me santificando para ver Deus. Ninguém pode se santificar para ver Deus. Só é santo aquele que viu Deus. E como nós vimos Deus? Nós vimos Deus em Cristo Jesus. Então, aquele que foi alcançado por Cristo Jesus e entendeu esse perdão, esse amor de Deus por ele, ele começa então a entender que ele está avançando. Ele vai começar a avançar na vida cristã dele. E essa situação minha foi me levando cada vez para mais longe de Deus, só que eu não percebia, porque a vida estava seguindo, e eu com aquilo tudo, pensando em vingança, como que eu posso matar, e eu não conseguia nem dormir, eu não dormia. Eu estava carregando o quê? Um peso morto sobre a minha vida. Até que a minha mãe foi usada por Deus num momento muito difícil, estava numa audiência, e minha mãe, por telefone, ministrou na minha vida. Filha, perdoa esse homem hoje. Você não pode viver nem mais um dia com essa amargura. Perdoa esse homem hoje. E naquele dia, eu escutei a voz do Senhor no meu coração. E naquele dia eu liberei perdão de todo o meu coração. Quando eu entendo que é de todo o coração, porque a visão, aí a gente começa a ter, a gente tem que pedir a Deus a visão dele para essa pessoa. Porque nós não podemos ver com os nossos olhos. Nós somos imperfeitos, nós não somos bons, então nossos olhos são maus. Então nós vamos ver com os olhos de maldade. Então é impossível um ser humano, sem o Espírito Santo, com a natureza pecaminosa que tem dentro dele, perdoar. Sem o Espírito Santo, não. Então, pela força do Espírito Santo na minha vida, eu liberei perdão para aquele homem. E naquele dia, a minha vida estava estagnada, os meus vales que estavam entulhados foram desentulhados. E naquele dia em diante, a minha vida fluiu. Eu costumo brincar que choveu no meu vale. Choveu até o Ariston. Foi uma bênção na minha vida. Então, quando eu abri meus poços, desentulhei a amargura, pedi perdão a Deus e comecei a orar por aquele homem, na visão do Senhor, comecei a ver, ter misericórdia, me compadecer por ele. Então,
Então, eu entendi o que é perdoar de todo o seu coração. É quando não sente mais raiva, é quando não sente mais ódio, quando não tem mais sentimento de vingança, quando tudo muda. Aí os sentimentos de Cristo fluem em você. E Oi, amor? Eu lembrei da Dalva. Em um dos acampamentos que a gente ministrou, a gente estava em Paraná, e o bom do acampamento, são 3 dias, o sábado fica livre para nós ouvirmos as acampantes. Então, é um momento de muita cura, de muita libertação, porque há um processo na cura, o processo do falar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros, para que sejais sarados. Então, a gente ministra isso, né, nos acampamentos. E uma das acampantes, com o rosto bem pesado, falava comigo assim: Maricela, eu não consigo perdoar. Eu não perdoo. Aí eu chamei ela para conversar e ela fugiu de mim, que ela não queria conversar. O diabo não quer que você confesse o que está no seu coração. Ele sabe que isso está te perturbando, ele sabe que isso vai te impedir de crescer, ele sabe que isso vai te privar da graça de Deus, te privar de um relacionamento profundo com seu pai. Ele sabe. Ele não quer que você confesse, ele não quer que você fale, ele não quer que você abra o seu coração. E foi isso que ele fez com ela. Eu fui atrás dela, trouxe ela para conversar, e eu falei com ela assim: minha irmã, o que você não consegue perdoar? E, queridos, foi uma experiência, uma batalha espiritual muito grande, porque naquele momento os lábios dela colaram, literalmente colaram. E eu percebi que era uma ação demoníaca. Eu falei: em nome de Jesus, solta a boca dela. E ela então começou a falar: Maristela, eu não consigo perdoar o meu estuprador. Aos 10 anos de idade eu fui estuprada por um marginal. E quando ela foi falando, queridos, ela foi falando, eu fui chorando. Eu fui chorando, ela foi contando. Eu usei aquela passagem da carta à igreja de Éfeso. Volta, lembra-te de onde foi e volta e arrepende-te. Então eu voltei com ela, eu trilhei com ela, né, toda essa caminhada dos 10 anos de idade até chegar ali onde ela estava naquele momento. E ela foi contando que aos 12 anos ela não ia mais à escola, não ia mais à igreja, os pais adoeceram, ela adoeceu, ela queria dar cabo da própria vida, ela não queria mais viver. Foi uma tragédia. Ela tentou várias vezes suicídio, foi para o lesbianismo, saiu, encontrou uma pessoa boa, um homem bom, se casou. Então ela estava ali naquele momento com 32 anos de casada, frequentadora de igreja, de cultos, crente, mas com a vida toda estagnada. E ela falou assim comigo: Maristela, eu não sou feliz, eu não tenho paz no meu coração. E dentro daquilo que nós estávamos ministrando, eu comecei, né, a falar com a vida dela. Assim: olha, não tem como, Deus é um Deus de princípios, Ele quer muito te abençoar, mas você precisa liberar perdão para este homem. Nós nem sabemos se ele está vivo, se está morto, mas você precisa liberar o seu coração. E você vai experimentar o poder que tem o perdão. O perdão liberta. Há um caminho de liberdade no perdão. Só que enquanto ela falava e eu chorava, eu falava com o Espírito Santo: Senhor, eu não tenho como, o que eu vou falar? Não tem palavra humana para essa mulher aqui. Não tem nada que seja humano que vai ajudar essa senhora. A gente passa uns apertos, né, pastora Roberta? Quem ouve, né? Queridos, não tem palavra humana. Se você não tiver algo do Espírito Santo para falar, não fale. Pode ser um estrago. Você está aconselhando uma amiga que quer separar. Se você não tiver algo do Espírito Santo, não fale. Busque o Espírito Santo primeiro. Pra você não estragar um processo de Deus na vida dessa pessoa. Então, no momento que eu orava ao Senhor por ela, o Senhor me dava uma visão, Ele mostrava uma bolsa de pus muito amarela, bem amarela. Ele falava comigo assim: fura e espreme, deixa a ferida limpa, porque quem cura sou eu.
Então eu entendi o meu papel ali. Era só de espremer, era de tirar dela, para ela vomitar aquele câncer que arrebentou com a vida dela. Ela tinha que tirar aquilo dela. E quando ela terminou, a ferida estava limpa, aí nós começamos a ministrar na vida dela. Ministramos mais uma vez sobre o perdão, e o Espírito Santo fez a obra, queridos. Porque perdão, se você decidiu perdoar, não é uma opção. Se você é cristão, se você nasceu de novo, você tem convicção que você nasceu de novo, é uma filha e um filho de Deus que está sendo transformado, é cheio de defeito, mas está sendo transformado, está avançando na sua caminhada, você entende que perdão não é uma opção. Nós não temos essa opção. O perdão que nos foi nos dado, a dívida que foi paga, é impagável. Não se esqueça disso. Toda vez que você tiver alguém para perdoar, você olha para a cruz, porque o seu pecado foi sobre o nosso Cristo, sobre o nosso Deus, e o matou. As nossas transgressões estavam sobre ele, e a sua justiça ele colocou sobre nós. Nós não somos bons, nós somos justos, justificados pelo sangue de Cristo Jesus. Então, toda vez que você tiver dificuldade para liberar um perdão, você vai olhar para a cruz. Lá você vai ver o tamanho do seu pecado. E aquela mulher, nós terminamos aquele momento com ela orando pela vida daquele homem, que ela não conhecia. E ela perdoou de todo o coração. Ela pediu a Deus que, com a mesma graça que ele estava libertando ela, que se aquele homem estivesse vivo, que ele fosse ao encontro dele também, e o libertasse, e o transformasse. Daquele momento em diante, queridos, ela estava já liberada para viver a graça de Deus. Mas aí tem as sequelas. Aí tem os processos de cura. Eu caminhei com ela mais 2 anos. Ela ia sair daquele encontro, ela estava com as passagens compradas, malas feitas para ir embora. Que o diabo pôs na cabeça dela que ela não merecia o marido que tinha, as filhas que tinha. Então ele pôs na cabeça dela, convenceu ela que ela tinha que ir embora. E é isso que ela ia fazer. Então ela chegou em casa, a filha recebeu ela, o marido tinha posto a mesa, feito o almoço. Era tudo isso que o diabo estava roubando dela. A filha abraçou ela, morrendo de saudade. Ela foi para o quarto, rasgou as passagens, desfez as malas. E então começou a viver o novo de Deus, a vida dela. 2 anos em processo de cura. Até hoje. Hoje eu conversei com ela. Diz ela que ainda ficou espinhos na carne. Porque a gente precisa de um espinho na carne, né? Muitas vezes Deus vai permitir um espinho na nossa carne. Os conflitos que ela ainda vive, mas o lar foi transformado, o marido hoje é um pastor, hoje eles lideram, né, uma igreja. Então são vidas totalmente transformadas pelo poder da graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos viver sem o perdão, queridos. E eu quero terminar lendo com vocês em Colossenses, no capítulo 3, no verso 12. Nós temos algo precioso aqui sobre o perdão. Amém? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o amor na prática, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, com toda a sabedoria,
ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Queridos, tem coisas que nós temos que pedir a Deus para chamar a existência o que não existe. Toda vez que vem a palavra sede, aqui está sede agradecidos. Em Efésios tem sede bondosos, sede compassivos. Esse sede aqui, nós estamos chamando a existência o que não existe. Pode ser que não existe em nós, mas Deus já está pronto. Esse novo homem que Jesus tem para a sua vida já está pronto nele. Quando o Pai te vê, Ele te vê pronto. Ele te vê um filho pronto, um ruiós, um filho maduro. Ele não vai desistir até que você chegue à estatura do filho dele. E o que precisar de fazer para que você compreenda isso, Ele vai fazer. Então não lute com Deus. Antes, sede agradecidos. Eu não consigo. Então peça ao Senhor para chamar em existência o que não existe no seu coração. Chamar a fé que Ele tem para você. Peça a Deus para transformar a sua fé, para amadurecer a sua fé, para que você consiga alcançar, avançar por esse caminho. Lembrando que o nosso destino, queridos, não é o céu. O céu é a nossa casa. Nós estamos voltando para ela. O nosso destino aqui é Cristo Jesus. É uma pessoa. Nós temos que olhar firmemente para o nosso autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso destino. É com Ele que o nosso Pai quer que parecemos. Ele é o nosso modelo. Amém, queridos? Isso para nós é possível? Não, é impossível. Porque o problema do mundo não é injustiça social. Eles estão querendo dizer que a injustiça social é a causa de tudo. Não é. A injustiça social é o efeito. A causa de tudo é a natureza humana. É a natureza pecadora. Então Deus vai transformar a nossa natureza em Cristo Jesus. A morte de Cristo Jesus não foi só para nos reconciliar com o nosso Pai. Não foi só para nos perdoar do nosso pecado. Mas foi para transformar a nossa natureza humana. Numa natureza que Ele tem. Deus tem uma natureza que é dele. A natureza do Espírito Santo é a natureza do Filho. Sermos um só. É termos a mesma natureza, imagem e semelhança de quem Ele é. Não desista da caminhada, por mais difícil que seja. Aprenda a viver um dia de cada vez. Aprenda a viver pela fé. Peça a Deus nessa noite que te traga a cura que você precisa, que liberte a sua mente, que te liberte de qualquer amarra de amargura. Seja livre de toda a amargura do seu coração. O Deus de cura está aqui. Amém. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Amor. Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos do teclado, da bateria, contrabaixo. Se puder vir tocar, está em Lá maior. De ti
apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Igreja, nós lemos aqui em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação. Como eu disse, nós não vamos nos tornar santo para ver Deus. Ninguém se torna santo para ver Deus. Só é santo quem viu a Deus. Então o texto está dizendo que sem santificação na nossa vida, o outro não vai ver Deus na sua vida. Sem santificação ninguém verá a Deus. Mas descansem na graça de Deus, porque é a graça que vai nos santificar. É a mesma graça que nos salva, é a mesma graça que nos santifica, é a mesma graça que nos transforma. Não sejam privados da graça de Deus. Amém, queridos? Pai, nós entregamos ao Senhor as nossas vidas, nós nos rendemos a Ti. Nós pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes a nossa fé é ofensiva, o nosso culto é ofensivo, porque os nossos corações, ó Pai, estão entulhados. E o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem nós somos. E o Senhor também já tem preparado o que nós seremos, que possamos tomar posse do que já somos em Ti. Filhos maduros, cheios do Teu Espírito Santo, que possamos chegar a essa estatura perfeita que o Senhor tem para cada um de nós, que onde passarmos, ó Pai, todos vejam Cristo em nós, porque nós somos santificados por Ti, e sabemos que na nossa vida, na nossa santificação, o mundo verá a Deus, o mundo Te verá, Senhor. Então nos ajuda, ó Pai, a compreender isso rápido, porque o Senhor está às portas, Pai.
E há muitos perecendo, ó Pai. Há muitas almas, ó Pai, ainda na sala do inferno, ó Pai, que precisam ser saqueadas de lá. Ó Deus, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Ó Pai, que a tua igreja sarada, curada, avance, Senhor. Avance nesta hora. Que a tua igreja seja avivada, revestida, Senhor, do novo do Senhor. Ó Deus, nós queremos viver do teu novo, do vinho novo, Senhor. Ó Deus, que nossos odres sejam transformados em odres novos, para que o Senhor derrame vinho novo em nossos corações. Sonda os nossos corações, Espírito Santo. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guie pelo caminho eterno. Ó Deus, nós estamos nus diante do Senhor nessa noite. E pedimos, ó Pai, que nas nossas verdades o Senhor venha nos curar. Nós não venhamos mais nos auto-sabotar. Nós não venhamos mais viver uma vida tão medíocre, ó Pai, aquém da cruz. Aquém da mensagem de tudo que o Senhor nos deu naquela cruz. Nós queremos tudo, nós queremos tomar posse, ó Pai, daquilo que o Senhor nos deu na cruz. O Senhor nos deu vida plena, o Senhor nos deu vida abundante, o Senhor nos deu uma vida curada, uma vida sarada. Nós somos curados em Ti, nós somos sarados em Ti. Ajuda-nos, ó Pai, como igreja, a perseverar nessa caminhada. Ó Deus, que aqueles que estão desanimados, dê novo ânimo nessa noite. Aqueles que estão desistindo, ó Deus, tome pela tua mão forte e conduza nessa caminhada. Que saiamos daqui, ó Pai, com uma segurança que o Senhor é a âncora da nossa alma. Que em qualquer tempestade, em qualquer, ó Deus, adversidade, nós estamos seguros no Senhor. O Senhor é a nossa âncora, a esperança viva, a esperança eterna. Obrigada, Senhor, porque em Ti nós sabemos que nós não morreremos, nós viveremos eternamente. Quer morramos, quer vivamos, as nossas vidas são do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a caminhar, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Obrigada, queridos. Deus abençoe a vida de vocês.